Então, né, para quem está fazendo pela primeira vez, a parte de branching bound, a minha sugestão é essa daqui, ó. Deixa eu mudar para o papel de aluno, para não sair nada. Cadê? Aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês lá. Aula 4. Então, para quem chegou agora, né, e não teve contato com o método branching bound, a primeira sugestão, né, é ler as notas de aula, claro, né, para entender como que ele funciona, basicamente, né. Esse fluxograma, ele é bem legal, tá, para tirar as dúvidas que surjam quando eu tenho empate de algum critério de poda, né? Então ele serve para isso. E aqui tem o funcionamento como um todo, né? Do algoritmo. Mas para quem não viu nada, né? Eu aconselho, depois da leitura da aula 4, parte 1, que é o que tem o coração do método, né? Então, lê a aula 4, parte 1, porque a 2 é a parte de gaps. Então, é só um pouquinho depois. Então, vale a pena ver até depois. Mas o principal é esse exercício resolvido aqui, da aula 4. Né? Tem a listinha, né? Que é para resolver esses PPIs. E da listinha tem o exercício 1 que está resolvido. Tá? Que é esse aqui, o exercício da aula 4. Ele está resolvido pelas duas estratégias de busca, né? Em profundidade e largura. Tá? Espera aí. Esse é o exercício, né? E tem a resolução. Ué, e não, tem que liberar aqui. Não é 10 de abril, não. Tá errado aqui. Eu tenho que liberar para vocês aqui. E aqui tem a resolução também, a parte de gaps. E aqui, isso daqui eu fiz semestre passado para vocês. Cadê? Exercício 3. É que algum aluno pediu, né? Aí eu deixei aqui para vocês uma forma que é... Essa daqui é como mais ou menos a gente apresenta os gabaritos de questões desse tipo, exceto pelo apoio gráfico. A gente omite o apoio gráfico nos gabaritos para não ficar muito grande. Porque tá vendo como que fica grande? Página 3, 2, 3, 4, 5, que pode ficar grande. Né? Então a gente omite para ficar mais enxuto, mas vocês têm que fazer isso na hora da prova, tem que plotar. Né? Então, né, tem uma série de opções aqui, tem as respostas aqui, né, com gap, tem uma solução do 3, então tem o exercício resolvido, que eu vou liberar aqui, deixa eu liberar logo aqui, que a gente já vê junto também. Era para estar 10 de março, acabou saindo abril ali, eu acabei errando. Deixa eu liberar que eu já vejo com vocês aqui. Eu estou em outra aba editando. Só um minutinho. 10 de março.
Deixa eu voltar para o papel de aluno. Voltamos. Aí foi. Então, qual que é o fluxo de estudo para quem está começando pela primeira vez? Né? Aula 4, parte 1, para entender o que o método faz. O fluxograma para enxergar mais ou menos a parte de texto com apoio visual. E o exercício da aula 4 resolvido, que está aqui. Então, ele está parecido com aquele que a gente viu anterior lá, mas ele está mais completo. Ele tem mais texto. Aqui eu tento explicar um pouquinho melhor. Vocês podem reparar que é diferente das notas de aula do professor Romeu, porque as notas de aula do professor Romeu é do professor Romeu. Esse aqui foi editado de alguma coisa que eu fiz na graduação e aproveitei aqui. Então, tem um pouco mais de detalhes, como que faz as coisas aqui. E está bem devagar, está bem lenta a explicação, para tentar não deixar nada para trás. Mas, mesmo assim, os alunos têm dúvidas aqui. A gente vem aqui nas sessões e tenta ver esse com calma junto, ou faz algum. E no semestre passado eu coloquei no padrão da disciplina, que é aquele que a gente viu, o exercício 3, porque só tinha de maximização. Aí os alunos pediam, mas não tem exemplo nenhum de minimização, Aí na lista tinha, só que tinha que fazer. Aí agora tem um lá com o padrão da disciplina, para como responder a questões desse tipo em problemas de minimização. Então, aqui tem as soluções completas, para busca em profundidade, que termina nessa árvore aqui. Cadê? Que termina nessa árvore aqui. Tem a busca em largura, que termina nessa outra árvore aqui. Tá? Então, tem que ler as notas de aula da aula 4, essa daqui, que dá a ideia do que é. Aqui ele fala mais ou menos em soluções de PPIs e vai dizer que tem essa forma de se resolver PPIs. Tem outros, mas a gente vai primeiro mostrar branch and bound. Aí depois planos cortantes. Aí a gente para por aqui. Só tinha branch and bound, aí o professor Romeu conseguiu colocar nos últimos semestres planos cortantes. Aí tem esses nomezinhos aqui que são meio estranhos. Aqui não é Prince, não é Price. É Branching Price, Branching Cut and Price. É uma mistura para... a gente mostra Branching Bound, que é... a gente ramifica e poda, cortando o espaço de solução com disjunções que cortem soluções não inteiras. Aí, planos cortantes, a gente usa uma técnica para fatiar o espaço de solução, com que vocês vão ver lá, planos cortantes de Gomory. São desigualdades válidas para a gente fatiar o espaço de solução. Então, não é uma desigualdade simples, é só para tirar a parte fracionária. Tem uma técnica para a gente fatiar esse espaço de solução baseado em planos cortantes. Aí, quando a gente usa planos cortantes, branching bound vira branching cut. E o branching price é uma técnica que é um pouco diferente, mas ela dá um valor maior
para FO. Né? Então, é uma técnica um pouquinho diferente das outras, que a gente não mostra aqui, mas dá para combinar elas também. Ele coloca todas essas. E ainda tem decomposições e tal, mas a gente fica só nessas duas. Então, aqui vai dar uma visão geral, né? Soluções de PPIs. Aí eu vou explicar mais ou menos rápido. Eu só estou mostrando qual que é o fluxo primeiro. Na aula 4, aí eu acho que é a parte de gaps, que é um complemento, a parte de gaps, né, que são distâncias da solução que a gente está obtendo ou que a gente está procurando. Então, tem as ideias de gap aqui, a gente cobra gap de RPL, né, de relaxação de programação linear, e gap dual. Né? Aí tem que ler com calma aqui, porque isso vai aparecer lá no exercício 4. Mas vale a pena primeiro entender o que é esse branching bound, como fazer para depois ir para gaps, tá? Então, por isso que eu falo primeiro, a aula 4, parte 1, depois o fluxograma, né, para entender como que a estrutura funciona. Aí pode ficar confuso aqui, mas depois que vocês entenderem, vocês vão ver que tem um critério para desempate das podas, né? E aqui tem algumas anotações. Então, tem esse apoio visual do que o algoritmo está fazendo. Então, vale a pena fazer. Aula 4, parte 1, fluxograma e o exercício da aula 4 resolvido, né, para ver qual é a estrutura da memória de cálculo. Aí, vamos lá. Aí, depois disso, gaps para complementar o que falta da solução do exercício resolvido, que tem gap lá. Né? Aí, aula 4, parte 2 de gaps. Aí, no fluxograma, dá para a gente entender mais ou menos o que o algoritmo faz. Né? Então, como que a gente resolve PPIs pelo método branching bound? A gente primeiro resolve o problema relaxado. Né? A gente retira a exigência de integralidade. Né? A gente retira a exigência que eles sejam inteiros. Tá? E a gente resolve ele no campo dos reais. Ou seja, a gente resolve ele inicialmente como se fosse um problema de PL de PO1. Tá? A mesma coisa. Eu vou plotar as minhas restrições e o meu gradiente e vou chegar numa solução ótima para aquele problema de programação linear, tá? Que foi relaxado. A integralidade foi retirada da exigência do meu problema, né, P0 aqui. Né, P, na verdade, P. Aí eu retiro a integralidade do P, ele vira um problema no campo dos reais. Aí eu tenho uma solução, né, que é relaxada para aquele problema. Né? Só que eu tenho uma solução que está no campo dos reais. Então, eu posso ter soluções fracionárias. Então, se da solução daquele problema relaxado eu tiver soluções inteiras, então, a solução ótima do problema inicial relaxado, ela é ótima, né, para o problema relaxado, mas ela tem soluções fracionárias, significa que ela não é solução para o problema inteiro. Então, a gente tem que continuar. Né? Não pode parar por aqui. A maioria dos alunos começa, resolve o problema de PL, né? Resolve a relaxação e para. Não pode parar, só pode parar se a solução for inteira, que quase nunca vai ser, porque a gente não vai colocar um exercício que você vai parar na primeira iteração, porque você nem começou. Você só inicializou o algoritmo branching bound. Tá? Então, se as soluções não forem inteiras, e 100% das vezes na prova ela não vai ser
inteira, aí a gente tem que tomar alguma decisão, né? Se uma só, né? Se somente uma das variáveis for fracionária, aí se for fracionária, eu já ramifico ela, né, naturalmente. Aí ramificar significa excluir o valor não inteiro daquela solução. Então, eu vou escrever duas desigualdades que excluem aquele valor fracionário. Então, se é 2,5, deu na minha solução que eu tenho o x1 valendo 2,5. Né? 2,5 não é solução inteira para o meu problema P. Então, eu tenho que ramificar. Aí, como que eu ramifico x1 valendo 2,5? Eu escrevo duas desigualdades que me garantem excluir os valores não inteiros entre o 2 e o 3. Então, eu escrevo uma desigualdade em que, olha, eu quero apenas os valores em que x1 vale até 2, né? Então, x1 menor ou igual a 2, ou eu quero os valores em que x1 é maior ou igual a 3. Né? Eu excluo o 2,5, né? E qualquer valor entre 2 e 3, 2,8, 2,3. Então, com essa inclusão dessas duas desigualdades, né, que não são simultâneas, elas são por hora, eu vou usar uma por hora outra. Por isso que a gente forma uma estrutura de árvore. Né? Então, primeiro eu desço num ramo da árvore, depois no outro, e eu vou descendo e vou ramificando até que eu consiga podar. Então, vou ramificando e vou podando até que eu não tenha mais decisão nenhuma para tomar. Né? Então, eu escrevo essa desigualdade e excluo 2,5 do meu espaço de solução através de uma dessas restrições, né, x1 menor ou igual a 2 ou x1 maior ou igual a 3, e tento resolver de novo. Né? Aí eu resolvo de novo. Então, aqui, a gente está aqui, né? Eu estou num P que eu relaxei, aí estou num P0 que achei valores fracionários. A lista está vazia? Não, né? Não está vazia porque eu tenho esse P0 para resolver. Aí, esse P0 não, P1, né? Porque o P0 eu já resolvi. Aí eu retiro esse primeiro P1, né? Que aqui está como PI. Né? Então, eu tiro o P1, que ele representa a primeira desigualdade, que é o x1 menor ou igual a 2. Então, a inclusão de x1 menor ou igual a 2 no meu P original, né? E após a relaxação da integralidade, me dá um novo subproblema, né? Porque o P0 eu já resolvi. Eu estou indo para os próximos, eu estou indo para os ramos. Aí, de tempos em tempos, eu tiro um desses, né? Uma dessas possibilidades que a árvore me dá, e vou resolvendo. Aí eu resolvo esse novo problema relaxado, aí ele vai me dar um valor para essa relaxação, né, de Z, que é a FO, ou a solução, o valor da direção de otimização que a gente tomou, e a solução, de fato, x1, x2, xn, né? O valor de solução desse novo problema. Aí, de posse dessa solução, olha, eu resolvi de novo. Aí eu tenho que checar, né? A primeira checagem é se eu consigo resolver. Né? Então, se eu conseguir resolver, ele não é inviável. Então, eu continuo. Se eu não conseguisse resolver, aí era inviável, poda por inviabilidade. Aí, não, eu consegui resolver. Aí, eu consegui resolver, e eu achei, a solução que eu achei, ela é pior que alguma outra que eu já encontrei. Né? Então, por exemplo, eu tenho um problema de maximização, né? E eu achei uma solução que vale 5, né? Um Z, né? Uma FO que vale 5. Aí, nesse subproblema que eu estou resolvendo, vamos supor que eu achei
uma solução que vale 4, e o problema é de maximização. Então, se o problema é de maximização, não faz sentido eu registrar uma solução que é pior que aquela que eu já encontrei, né? Então, eu não registro, eu podo por limite. Se eu achei uma solução que não se enquadre nisso, aí é não, aí eu continuo no fluxograma. Aí eu olho, né, para os valores de solução do x. Aí, olhando para o x é inteiro, né? Se for inteiro, aí eu atualizo, registro, né? E aplico a poda por otimalidade, tá? Se for inteiro. Se não for inteiro, eu tenho que repetir o processo que eu comecei. Então vamos supor que o x1 era 2,5. Aí eu resolvi de novo esse subproblema, né? Eu resolvi de novo, né? Mas é um novo problema, né? É um subproblema do anterior. Então, eu resolvi esse novo problema, que é subproblema do anterior, só que agora, apesar do x1 ter batido no limite 2, vamos supor, então, ao invés de 2,5, eu achei o x1 valendo 2. Mas o x2 agora valeu 3,5. Né? Então, o x2 continuou fracionário. Então, se um deles, né, se qualquer um deles não for inteiro, aí eu tenho que ir para o não, tá? Porque eu só posso considerar a solução inteira se o vetor inteiro x for inteiro, né? Se todo o vetor x for inteiro. Se qualquer um deles for fracionário, não é solução inteira, eu repito esse processo. Aí do 3,5, que eu achei para o x2 agora, eu vou criar um novo subproblema, porque eu vou ter que particionar o problema anterior em 2. Então, se é 3,5, vou ter que adicionar duas restrições. Né? x1 menor ou igual a 3 e x2, perdão. x2 menor ou igual a 3 e x2 maior ou igual a 4, para eu tirar esse 3,5 da solução. E eu repito esse processo até que eu não tenha mais nodos a explorar, né? Até que a lista fique vazia. Quando a lista for vazia, eu paro e recupero o valor de solução ótima. Então, isso daqui é o fluxo que o algoritmo faz. Né? Dá uma visão geral, mas não explica tudo. Né? Tem essas questões da relaxação, tem as questões de desempate de variáveis fracionárias, tem as questões de tipo de busca, que a gente vai ver agora. Então, isso daqui resume o que o algoritmo faz. Então, resumindo, o que ele faz? Eu tenho um problema inteiro. E, para resolver esse problema inteiro, eu transformo ele num problema linear. Eu relaxo a integralidade dele. Resolvo como se fosse um problema de PO1. Né? Ou seja, transformo ele num problema de PL. E eu vou buscando as soluções dessas relaxações. Se as soluções dos problemas relaxados forem fracionários, aí eu tenho que aplicar o particionamento com base nas soluções fracionárias. Então, se eu tenho x1 valendo valor fracionário, eu tenho que adicionar restrições que excluam as soluções que eu encontrei fracionárias. E como é que eu excluo? Através de uma desigualdade, onde eu faço, né, um limite superior, né, para o piso da variável e um limite inferior para o teto da variável. Então, eu escrevo, se x1 vale 2,5, um possível espaço de solução é x1 menor ou igual a 2. Então, eu limito até 2 o meu primeiro espaço de solução. Isso é 1, é o espaço 1. E eu crio um outro espaço. Então, são duas partições distintas. Aí eu crio um outro espaço, que aí ele vai ter um limite inferior
né, que é o teto da variável. Né? O teto da variável 2,5, o teto de 2,5 é o inteiro mais próximo maior que 2,5. Então, é 3. Então, x1 maior ou igual a 3. Aí eu particiono dessa parte, né? Eu vou fragmentando meu espaço de solução em vários, através da inclusão dessas desigualdades, e eu vou resolvendo eles até que, né? Até quando? Até que eu esbarre numa inviabilidade, então isso é um critério de poda. Né? Ah, eu adicionei uma desigualdade que não tem interseção com os espaços de solução anteriores. É inviabilidade. Eu posso podar aqui, eu interrompo a busca aqui. Ah, eu encontrei uma solução que é pior que uma que eu já achei. Aí eu também posso podar, né? Eu interrompo a busca aqui, poda por limite. Ou então eu resolvi e a solução do meu problema foi inteira. Se for inteira, aí eu paro naquele ramo, né? Eu podo aquele ramo por otimalidade e continuo fazendo o que for necessário até que eu não tenha mais nodos a serem explorados. Quando acontecer isso, eu paro e recupero quem é né, o meu último valor atualizado aqui na solução incumbente, ou que a gente chama de solução candidata ótima. Então, esse é o processo, tá? Esse é o processo. Aí, o que mais? Deixa eu ver aqui que tem algumas perguntas. Vocês estavam vendo? Estavam vendo, né? Eu estou falando há um tempão aqui. O Israel colocou o conteúdo da P1 até a aula 5, O Marcelo colocou melhorou e a Renata colocou quando que eu corto o nó. Então, Renata, viu? Era aquilo que eu estava falando. Então, você corta quando você tem o que a gente chama de critérios de poda. Né? Você corta, né, ou poda, quando você tem essas possibilidades. Inviabilidade, que é você tentou adicionar uma desigualdade e ela não gera interseção com os espaços anteriores. Tá? Isso é uma poda por inviabilidade. Você não conseguiu resolver aquele problema porque ele é inviável. Uma poda por limite, quando eu encontro uma solução, né, qualquer, aí ela pode ser qualquer, não precisa ser inteira. Você encontra uma solução qualquer que, quando comparada a uma solução inteira corrente, ela é pior, tá? Aí sim, é uma solução qualquer, então é um nodo qualquer, um Z qualquer, pode ser 4. Ah, o Z deu 4, deu 4,2, deu 4,66. Não importa o valor do Z, né, para o nodo que você está. O que importa é o nodo que você vai comparar. O nodo de comparação, né, ou a solução de comparação, é uma solução de alguma solução inteira que você encontrou. Então, ou seja, para ter poda por limite, você primeiro tem que ter encontrado a sua primeira solução incumbente ou candidata ótima. Então, não existe poda por limite antes de você, né, ter aplicado uma poda por otimalidade em algum lugar. Tá? Mas a poda por inviabilidade, por exemplo, pode acontecer a qualquer momento. Uma poda por otimalidade pode acontecer a qualquer momento. Então, essas são as estruturas principais. Então, tem que entender que é um PPI. Né? O passo seguinte é relaxar esse PPI, né, para um PPL, resolver esse PPL como se estivesse em PO1, e olhar para a sua solução. Aí, ao olhar para a solução, se ela for fracionária, aí você começa a ramificar. Né? Você vai particionar o espaço anterior em 2 e particiona dessa forma, né? Com duas desigualdades. Xi menor ou igual ao piso da variável. Né? O que é o piso? O piso é o inteiro mais próximo menor, né, que aquele valor. Então, 2,5. O que é o piso do 2,5? O inteiro mais próximo menor que 2,5. 2. Então, x1 menor ou igual a 2. Né? Essa é a desigualdade que define a primeira partição. A segunda partição
é desigualdade, é o xi maior ou igual ao teto da variável em questão, né? Aí, o exemplo é o 2,5. Quem que é o teto do 2,5? É o inteiro mais próximo maior que 2,5, que é 3. Então, é x1 maior ou igual a 3. Então, assim você dá prosseguimento na ramificação da árvore. Aí você ramificou. Aí ramificou, você tem que escolher o próximo, né, o próximo nodo para resolver. Aí a gente daqui para frente vai ver esses critérios, né? Mas você seleciona o próximo e faz tudo de novo, resolve de novo. Se não conseguir resolver, é inviabilidade. Se resolver e a solução for pior que uma já encontrada, você poda por limite. Se resolver e for uma solução inteira, né, que aí, por definição, já vai ser melhor que a anterior, porque senão você podaria por limite. Por isso que o fluxograma tem essa direção. Aí você poda por otimalidade, né, que é local. É local porque ela depende de onde que eu estou na árvore. E ela vai melhorando, né? Se for de maximização, e vai piorando se for de minimização, né? Vai aumentando ou vai diminuindo. E eu só paro se eu não tiver mais nodos a explorar ou em provas se houver um critério definido, que quase sempre vai ter, tá? Que são de 6 nodos além do nodo raiz. É o limite máximo para não ficar muito grande, tá? Mas, via de regra, é até que não existam mais nodos a serem explorados. Essa é a ideia do algoritmo, tá? Só que aí, além disso, a gente ainda tem... Deixa eu ver, pode dar um exemplo? A gente pode ver pelo exemplo que tem resolvido, né? Mas eu estou falando porque está ficando gravado, tá? Aí depois é só revisitar isso. Aí, alguns critérios que existem, né, pro algoritmo, né? Deixa eu ver se aqui está completo. Espera aí, não. Eu quero o texto completinho. Acho que na lista dá. Aí eu explico passo a passo. Aí, esse tipo de coisa pode acontecer. Olha, eu tenho esse PPI, que é maximizar x1 mais x2, sujeito a essas duas restrições e essa de integralidade aqui, né? Essas duas. x1 e x2 pertencem ao campo dos inteiros, né? Então, eu tenho esse PPI para resolver. Aí, o que a gente faz? Né? A gente relaxa esse z, né, para um R positivo, né? Ou seja, x1 maior ou igual a zero. Eu primeiro permito soluções fracionárias para depois excluir as soluções fracionárias ponto a ponto, né? Até que eu chegue em uma ou em várias soluções inteiras e escolha a melhor. Só que aí eu posso cair em algumas perguntas que, num dado momento no fluxograma, eu tenha que tomar alguma decisão. Então, a primeira pergunta seria, olha, eu resolvi esse P1 aqui, esse problema P relaxado. E eu encontrei tanto x1 quanto x2 fracionários. Aí, a pergunta que fica, que não está lá no fluxograma. Se x1 e x2 forem fracionários, qual deles que eu escolho para ramificar? Né? Podia ficar essa dúvida. Né? Qual deles que eu escolho? Aí eu tenho vários critérios, tá? Vários critérios. Na minha graduação, eu cheguei a ver uma variante de Dunk, eu não lembro se era isso mesmo aqui que o professor Romeu coloca, mas sempre me gerou dúvida isso. Mas alguns autores escolhem a variável de menor índice, a de maior índice, ou de um índice intermediário, ou ele escolhe
aquela que ele quiser, então uma escolha arbitrária. Aí tem essa variante de Dunk, que é algo parecido com isso que a gente faz, que o professor Romeu chama de variável mais fracionária. Né? Então, se x1 e x2, porque a gente só vai resolver problemas em R2, mas se fosse em Rn, né? Se eu tivesse x1, x2, x3, x4, blá, 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 xn, se eu tivesse as n variáveis fracionárias, eu precisaria de algum critério, né, para escolher qual delas, porque eu vou ter várias. Aí qual que eu escolho? A gente escolhe essa, a variável mais fracionária. Tá? E a definição para ela, né, tem duas. Né? Uma que vocês não entendem tão bem, mas é a definição dela, né? A variável mais fracionária é aquela que depois de um cálculo que a gente faz, tem a maior porção fracionária. Tá? Que aí tem aqui para a gente ver? Não. Aí o que a gente faz, né? Para determinar se ela é mais fracionária? Eu primeiro faço uma operação de minimização entre a variável piso, a variável teto, e eu tenho o que a gente chama de porção fracionária. Né? Aí dessas porções fracionárias, quem tiver a maior porção fracionária é a variável mais fracionária. Então, uma variável fracionária é a variável que possui maior porção fracionária. Tá? Aí, para facilitar, tá? Eu acredito que foi nesse sentido que lá, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu vi essa variante de Dunk, uma explicação visual para essa variável mais fracionária. A explicação visual você pode determinar uma variável mais fracionária olhando para o intervalo que ela está inserida. Então, por exemplo, eu tinha dado o exemplo do x1 igual a 2,5. Né? Aí eu vou olhar para o 2,5 e o intervalo que ele está inserido, ou seja, entre 2 e 3. Então, tem um intervalo entre 2 e 3, e o 2,5 está na metade do intervalo. Né? Para você determinar a variável mais fracionária dessa forma visual, né, em termos do intervalo, a mais fracionária é aquela que está mais perto da metade do intervalo. Né? Ou seja, para entre 2 e 3 é exatamente o 2,5. Então, se eu tivesse 2,5 e eu não tivesse outra variável, 2,3, 2,1, ela seria a mais fracionária porque ela está exatamente na metade do intervalo. Então, a mais fracionária de apoio visual, você pode lembrar, é aquela em que a variável está mais próxima da metade do intervalo que ela está inserida. Tá? Aí, por exemplo, então, se eu tivesse, eu tenho uma variável que é 2,4 e tenho outra que é 3,1. Então, o 2,4 ele está a uma distância da metade do intervalo dele, que é o 2,5, de 0,1. Então, ele tem uma distância de 0,1, né, para metade do intervalo dele. Já o 3,1, ele está a uma distância do 3,5, então uma distância de 0,4. Então, o 3,1 está mais distante da metade do intervalo que o 2,4. Então, o 2,4 vai ser variável mais fracionária, porque ele está mais perto da metade do intervalo que ele está inserido. Então, tem esse apoio visual para a mesma coisa. Tá? Então, isso daqui vai ser cobrado, mas para vocês construírem a árvore de maneira certa, não a conta. Tá? Antes a gente até cobrava os cálculos, mas não. O que vai ser cobrado é se a tua árvore vai estar certa com o x1 ou com o x2 lá. Tá? Se tiver
com a variável que não é mais fracionária na árvore, vai ser descontado, né, no critério de variável mais fracionária. Tá? A Renata colocou que tem que ser de mínimo ou de máximo, né, tanto faz. Aqui a gente está vendo esse que é de maximização. Então, tem esse primeiro critério aqui. Tá? Se eu tiver duas variáveis fracionárias, qual delas eu escolho? Eu escolho a mais fracionária. E, de maneira simples, para lembrar qual é a mais fracionária, é aquela variável que está mais próxima da metade do intervalo em que ela está inserida. Tá? Isso fica mais fácil para gravar e a gente não vai cobrar conta, você pode fazer visualmente mesmo. Tá? Aí tá, então tem isso, né? Tem esse critério para se ramificar. E eu posso ter outro problema também, né? Que é, olha, eu tenho dois ramos que eu abri, né? Estava no nodo 0 e abri dois ramos. E depois abri mais dois ramos do primeiro e mais dois do segundo, né? Qual regra que eu uso para qual ramo selecionar? Né? Eu vou usar o 1 primeiro, 2 primeiro, 3 primeiro, 5 primeiro. Né? Aí tem duas possibilidades de busca que a gente apresenta, por profundidade e por largura. Tá? Por profundidade, é sempre o nodo que está mais abaixo na árvore. Sempre mais abaixo. Então, se for profundidade, eu vou sempre tentar descer o mais rápido possível. Sempre descer o mais rápido possível. Então, o nodo que está abaixo. Então, estou no 0. O 0 é o nível 0, não importa. Aí, eu resolvi e criei o 1 e 2 que estão no mesmo nível, que estão abaixo do nodo raiz. Aí, eu escolho dele. Eles estão no mesmo nível. Aí, qual o critério de desempate? Aí pode ser arbitrário ou a gente define aqui como sendo os nodos mais à esquerda. Então, eu vou sempre tentar ir o mais fundo, mais à esquerda possível na árvore, para eu encontrar uma solução logo. Né? Então, isso é a busca em profundidade. E a outra é a busca em largura. A busca em largura aí tem a ver com o valor do z, tá? Os valores de solução. Na busca em largura, eu sempre escolho o melhor z. Então, o melhor limitante. Então, um sinônimo para a busca em largura é busca pelo melhor limitante. Então, se o problema for de maximização, o melhor limitante é sempre o maior. Cabe uma ressalva que ainda não degenerou, mas a gente vai ver mais para frente. Então, busca em largura. Se o problema for de maximização, sempre o maior. Se for de minimização, sempre o menor. Tá? E os empates são escolhidos arbitrariamente ou a gente vai definir o nodo mais à esquerda, o nodo mais à direita. Mas aí sim, agora sim, isso resume tudo, tá? Que pode acontecer. Os gaps a gente vê depois. E o procedimento vai ser sempre esse. Eu pego o problema original, relaxo, resolvo. Resolvi. Se a solução caiu numa solução fracionária, aí eu tenho que inserir as disjunções que definem cada partição. Aí eu incluo as disjunções, crio subproblemas do anterior e resolvo esses subproblemas e os problemas desses subproblemas com base nesses critérios. Né? Se for busca em profundidade, sempre mais fundo na árvore, mais abaixo na árvore. Se for busca em largura, sempre quem tem o melhor limitante. Aí, como que fica um exemplo concreto? Vamos ver esse último aqui, que está organizadinho, como a gente coloca nos gabaritos das provas. Então, está aqui, o 3. Né? A gente consegue ver só pela árvore, tá vendo? Mas tem a soluçãozinha também nodo a nodo.
Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Não. A Renata está acompanhando. Deixa eu ver se ela está aí. Cadê a Renata? Alô, Renata? Coloca no chat aí. Que a gente vai ver um exemplo agora. Está acompanhando, beleza. Então, ó, é o exercício 3. Aí no 3 ele está pedindo, olha, no 3 eu quero busca em profundidade. Aí a árvore vai ficar assim, tá? Aí a gente vai ver nodo a nodo. Mas aí agora tem uma ilustração de uma árvore. Então, o que a gente faz aqui, né, para representar a árvore? Então, ó, o nodo zero é o subproblema original, relaxado. Então, é o problema P, é o PPI, que eu relaxei e resolvi. Aí, quando eu resolvi, essa variável x1 deu algo entre 0 e 1. Deu algo entre 0 e 1, eu tenho que ramificar. Aí, ramificar são as desigualdades que a gente coloca aqui, que vão definir esses nodos 1 e 2 aqui. Tá? E as desigualdades são o piso da variável, né, x1 menor ou igual ao piso da variável, que é 0 ponto alguma coisa, e x1 maior ou igual ao teto da variável, que é 0 ponto alguma coisa, o teto dá 1. Então, essas informações são importantes que constem na árvore. Né? A desigualdade que define aquele nodo. Né? Então, olha, o nodo 1 ele é definido por essa desigualdade aqui, x1 menor ou igual a 0, união com o espaço anterior, que é o do nodo 0. Mas, como a gente já sabe o espaço anterior, a gente só coloca a desigualdade que define ele, porque é essa diferença aqui que vai transformar o nodo 0 no nodo 1. É a inclusão dessa disjunção. Aí eu vou resolvendo e vou fazendo, vou repetindo esse processo. Né? Só que aí eu posso esbarrar naqueles problemas. Olha, eu resolvi o nodo 0 e tenho os nodos 1 e 2. Aí qual decisão que eu tomo agora? Né? Eu vou para o nodo 1 ou para o nodo 2? Aí depende do critério de busca. Né? Se a busca for por profundidade, é sempre mais abaixo na árvore. Tá? Só que, ao terminar o nodo 0, eu estou no 1 e o 2, que estão no mesmo nível. Então, mesmo nível, pensa numa linha que passa aqui. Pensa numa linha horizontal que passa pelo 0, é o nível 0. Uma linha horizontal que passa pelo 1 e o 2 é o nível 1. Então, os nodos 1 e 2 estão no nível 1. Então, estão no mesmo nível. Então, na busca em profundidade, tanto faz qual deles você vai escolher. Né? Mas a gente sempre adota o mais à esquerda. Então, mais à esquerda vai ser sempre 1. Então, para ficar gravado na mente, sempre mais abaixo, mais à esquerda. Tá? E ainda pensando em níveis, né? Em níveis, aí os 3, o 4, o 5 e 6 estão um nível abaixo do nível 1. Que aí é o 2 aqui. Então, o 3, o 4, o 5 e 6 estão no nível 2 da árvore. Então, se eu tivesse que tomar uma decisão tendo o nível 2 na árvore, aí eu tenho que olhar para tudo e ver, olha, eu já resolvi algum deles, eu já podei algum deles, senão eu vou escolher sempre quem está mais abaixo. Então, para essa árvore que eu estou vendo, eu ia ter que selecionar algum desses aqui, 3, 4, 5 ou 6, né? Porque profundidade é sempre mais abaixo. Mas a gente vai construindo ele aos poucos, você vai ver que não vai dar sempre para fazer isso. Então, essa é uma árvore que tem que aparecer na prova. Os tracinhos representam as podas. Então, a poda que está com I é de inviabilidade, poda que está com O é de otimalidade e poda que está com L é de limite. Tá? Então, primeiro profundidade, vai ser isso daqui. Aí depois eu volto para a largura. Então, como é que ficaria
profundidade nodo a nodo. Aí está aqui. Ó. Então, olha, nodo a nodo. Eu tenho esse problema aqui, ó, 2x1 mais 2x2 maior ou igual a 11, e 3x1 mais 2x2 maior ou igual a 5, e x1 e x2 inteiros que eu relaxei. Aí eu relaxei é maior ou igual a zero. Né? Aí eu tenho que plotar isso. Aí eu tenho que plotar. Vamos dar zoom aqui para ficar maior. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aí eu tenho que plotar, né? No R2 para ver como que fica. Aí as desigualdades estão aqui, ó. Ué, tá certo isso? Não, tá com informação de outro problema, mas eu acho que é isso daqui sim. Ou não? 2, 2, não, 2, 3, 2, 2, 3. Aqui tá 2, 2. Deixa eu conferir lá. Eu acho que eu fiz por cima de algum problema e... Deixa eu ver se ele tá certo. É 3, 2, 2, 3. 5 e 7. Não, tá certo. É o texto que tá errado, então. É o texto que tá errado. Então, o que vale é o que está dentro do gráfico, tá, gente? Eu corrijo depois lá. Então, esse texto aqui está errado. O que vale é o que está dentro do gráfico. Então, eu ploto o 3x1 mais 2x2 maior ou igual a 5, 2x1 mais 3x2 maior ou igual a 7. Eu ploto e encontro o espaço de solução que define esse nodo. Aqui é o nodo raiz. Né? Aí eu plotei e tenho que achar a solução para ele. Né? Aí a gente volta para um problema de PO1, que eu inclusive vou recomendar o vídeo de vocês de PO1. Eu vou recomendar para vocês o vídeo de PO1 desse semestre que eu fiz isso para eles esse semestre, indicando que os erros se perpetuam, né, para PO2. Então, eu vou colocar para vocês, mas está no YouTube da disciplina, tá? Então, como é que eu resolvo? Você pode resolver pelo gradiente, né? Você vai plotar a direção, né, de otimização, uma setinha para cá, e essas linhas em azul representam parte desses gradientes. Ó. É onde o Z vale 20, onde o Z vale 49 quintos. Então, você pode fazer pelo gradiente, e como o problema é de minimização, você pode vir, né, de mais infinito e vir descendo, onde ele bater por último vai ser o ponto de mínimo. Então, tá vendo? O Z aqui vale 20, ele está mais afastado da origem, Z vale 20, ele está diminuindo, né? 49 quintos. Se você fizer 50 sobre 5, dá 10, né? Então, é algo menor que 20 aqui, né? Aqui dá menos que 10, né? Então, o gradiente está diminuindo. Se está diminuindo, onde o meu gradiente bater por último, ele é o ponto de mínima. Aí ele bate aqui no 0.2, 2.2. Isso é uma forma de se resolver problemas de PL. A segunda forma é você plotar e resolver os valores dos pontos onde forma a fronteira. Os pontos aqui A e C, você já ia ter que fazer de uma maneira ou de outra para conseguir plotar. Só o ponto B que ia faltar, que você ia ter que calcular, e vai ter que calcular de toda forma, por um método ou outro, quem é esse ponto. Né? Porque esse ponto é a interseção de 2x mais 3y maior ou igual a 7 e 3x mais 2y maior ou igual a 5. Então, você vai ter que resolver de toda forma. Aí, de posse dos pares ordenados, você vai substituir no Z, né? No valor da FO, que é... Eu não lembro quanto que é.
Vocês conseguem ver lá quanto que é? Que aí é só substituir. Aqui o 49.500 está certo. Então tem que substituir o 1/5 vezes o valor de x1 na FO, mais ou menos, tem que ver lá a direção, o valor do x2, né? O coeficiente que multiplica x2 vezes o 11/5, que aí vai dar o valor do z, que para esse problema é de mínimo. Professor, você pode repetir essa parte? Ele vai do mais infinito até essa reta. Aqui, ó. E aí, como é que eu raciocino isso? Porque essa parte eu não entendi. Então, por quê? A gente pode colocar a direção do gradiente em qualquer lugar, mas assim, a gente geralmente resolve uma maior gama de problemas de maximização. Então, geralmente, eu coloco o gradiente saindo da origem aqui, né, de x1 e x2 e aponto a seta dele, né? Então, a gente tem que conseguir enxergar para onde que ele aumenta, para onde que ele diminui, tá? Mas, via de regra, a setinha vai aumentar, né? À direita de x1 acima de x2. Se eu for para a direita para cima, o meu gradiente aumenta, né? Aí, se eu for da esquerda para baixo, ele diminui. É o que mais ou menos a gente encontra nos problemas que a gente faz. Mas para você visualizar isso que eu estou falando, é aqui, ó. São as linhas em azul. São as linhas em azul. O azul é a curva de nível onde o z vale 20. Então, se aqui vale 20, e eu coloquei para vocês que a outra curva em azul, que está mais à esquerda, mais para baixo, ela está valendo 49.500. Então, um pouco menos de 10, né? Então, à esquerda, mais à esquerda, mais para baixo, o valor da curva de nível está diminuindo, né? Então, quanto mais eu for para a direita e para cima, ou seja, no limite lá em cima do meu espaço em roxinho aqui, o meu gradiente está subindo, né? Está aumentando. E quanto mais à esquerda, mais para baixo, ele está diminuindo. Então, vai depender se o problema é de maximização ou de minimização. Se for de maximização, aí eu tento ir o mais alto, mais à direita possível. Mais alto, mais à direita possível. Aí o gradiente está subindo, está aumentando. Se o problema for de minimização, eu faço o sentido contrário. Então, eu vou na direção, a grosso modo, inversa, na direção contrária do gradiente. Então, mais abaixo, mais à esquerda. Eu estava falando direita, né? Professor, mas tem milhões de retas aí. Estou me confundindo qual é o ponto que eu procuro, entendeu? Em que reta que eu procuro isso? Não, você não procura. Você tem que plotar primeiro o gradiente, que aqui não está. Deixa eu baixar aqui. Primeiro eu tenho que ver minha área ótima, né? Sei lá, não sei se é assim que fala. Deixa eu Mas eu tenho que ver da área ótima qual que está, se for maximização, está à direita e para cima. Mas dessa área ótima, é isso? dessa regiãozinha em roxo aqui, sim. Deixa eu salvar, que aí lá na plataforma dá para eu editar. Deixa eu colocar aqui. Porque lá pelo navegador eu não consigo editar, é só falando lá. É isso aqui, ó. Eu só tenho que ver qual que é o gradiente lá. Peraí. .
gradiente é 5, 4. Então, vamos lá. O que está em roxo é o espaço de solução, né, que a gente obteve de plotar essas restrições aqui. Ó, né? Essas aqui. Então, tem que plotar primeiro. Né? Aí, como que plota? PO1 vai via de regra, né? Porque a gente pode ter problemas que não dê para fazer isso. Mas, via de regra, você zera um e obtém um valor para o outro, né? Zera o outro e obtém valor, né, para o 1. Então, do 3x mais 2y maior ou igual a 5, trabalha na igualdade para ficar mais fácil. Zera o x, obtém o valor do y, y 5 meios. Zera o y, obtém o valor do x, né? X vale 5 terços. Então, você vai plotar os pares ordenados aqui, que aí vai dar todos esses pontos A, B e C. Pontos A, B e C. De plotar. Então, né, fez essa plotagem aqui, você vai chegar nesse espaço de solução que está em roxo. Tá? Aí, como se chega na solução? Você chega na solução de duas formas. Primeiro, pelo gradiente. Segundo, pela obtenção dos valores de Z para cada ponto. Né? Ou seja, ir em cada solução viável e obter o valor de Z, igual em PO1. Ou seja, de novo, em cada região em que eu formo o bico, né? Ou seja, nas fronteiras, em cada fronteira, que é onde estão os pontos em preto, em cada fronteira você tem uma possibilidade de solução para o teu PL. Tá? Aí, como que eu chego nos valores para determinar quem que é a solução? Aí eu vou para FO. A direção é Z... É 5, 4 que eu falei, né? É 5x1 mais 4x2. Então, se eu não sei fazer pelo gradiente, eu tenho que fazer pelo método tradicional, né? Que é checar cada solução nas fronteiras. A fronteira é A, B e C. São os pontos A, B e C. Esses pares ordenados. Então, quem que é o valor de A? É o Z de A. É 5 vezes 0. Ó, né? Aqui é x1. Você está conseguindo ver, Renata? Deixa eu ver. Não, isso eu lembro, professor. Isso aí tá tranquilo. Não, é que pelo celular pode ficar ruim de ver. Senão, eu dou mais um. Não, por isso que eu não estou escrevendo mais, entendeu? Porque aí eu tenho que mudar de tela para outra tela, depois não consigo voltar, eu enxergo tudo pequeno. Não, tranquilo, então. Então, acho que tá dando para ver, então, né? Aí, quem que é o Z de A? É 0, é 5, perdão. 5, que é o coeficiente, é o gradiente. 5 vezes 0, mais 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5. Aí daqui dá 4 vezes 2, 8, mais metade, 9, né? Z de A, 5 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então dá 10, perdão. Né? Então o Z de A dá 10. O Z de C é 5 vezes 3,5 mais 4 vezes 0. Que aí dá 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Vão 2, 17,5, né? Se eu estou fazendo conta certa. 17,5.
E o Z de B. Aí o Z de B já é a solução, eu só vou copiar. Z de B é 49 quintos, que é 9 ponto alguma coisa, né? 9, alguma coisa. Então, assim dá para resolver, né? Pela solução de cada fronteira, né? Ou seja, de cada bico ou de cada ponto em preto que eu representei para vocês aqui. Aí eu tenho entre Z de A, que é 10, Z de B, que é 9, Z de C, que é 17,5. Se o problema é de minimização, eu vou escolher o menor valor que eu encontrei, que é o Z de B. Então, eu sei que a solução está aqui, né? Isso se você tiver velocidade nesse processo, ou se for mais fácil. Até aqui foi, Renata? Sim. Foi, né? A outra forma é de você fazer pelo gradiente. Só que aí tem que lembrar, aí tem que levar o material para desenho direitinho, porque às vezes interfere, tá? Então tem que levar a régua, se souber usar a par de esquadro, melhor ainda. Não precisa fazer necessariamente em escala, né? Mas se você conseguir fazer uma redução de escala também ajuda. Então tem que estar ágil nesse processo. Mas aí pelo gradiente, como que seria? Aí eu vou primeiro apontar quem que é o gradiente. O gradiente são os coeficientes que multiplicam as variáveis na FO. Então é o 5 e o 4. Então meu gradiente é 5, 4. Aí eu vou apontar o 5 no x1. Então é 5 de x1. Eu estou aqui, eu tenho que ver para onde que ele aponta. 5 de x1 e 4 de x2. Aqui, ó, 5, 4. Então, está por aqui, né? Então, eu vou botar uma seta e ele literalmente aponta, tá? Ele aponta nessa direção, tá? Meu gradiente aponta nessa direção. Então, lembra que o que eu falei? Quanto mais à direita, mais acima, teoricamente, ele aumenta, né? O meu gradiente aumenta. À direita, acima. Quanto mais à esquerda, mais para baixo, ele diminui. Então, na direção que eu apontei, ele aumenta. Se o problema é de minimização, eu tenho que ir na direção contrária, então, porque é de minimização. Então, eu tenho que ir na direção contrária do gradiente. Então, a setinha, né, tem que estar para o outro lado. Aí, como que eu visualizo isso, esse deslocar de maneira visual lá na prova para ser rápido? As curvas de nível, né, as curvas de níveis vão estar sempre perpendicular a essa seta que eu tracei aqui. E as curvas de níveis que eu representei são os valores em azul, são as retas em azul. Então, olha o Z20 aqui. Ele não parece estar perpendicular à seta que eu coloquei? Sim ou não? Ó, a seta em preto e a linha do Z Sim. em azul. Sim. Né? Parece estar perpendicular. E o Z igual a 49 quintos, parece estar perpendicular um com o outro aqui, né? Sim ou não? Agora dá até para dar um zoom maior, tá vendo? Então, olha, se você não lembrar disso, né, que ele aumenta na direção da seta que eu apontei e diminui na direção contrária, você pode substituir valores. Então, olha, esse Z que vale 20 aqui, deixa eu ver se tem algum valor que o gradiente passe exatamente aqui. Né? Ele não passa necessariamente... Ó, no 0, 0, ele vale 0. Né? Ó, no 0, 0, ele vale 0. Onde eu apontei ele vai valer muito mais que 0. Então, ele está subindo. Né? Ele está
aumentando. Então, se não lembrar disso, vai ter que testar algum valor perpendicular aqui para ver se ele bate, né? Esse Z20 aqui, ele tinha que estar batendo... Ele tinha que estar batendo... Em qual valor aqui? Ele tinha que estar batendo 0,4, né? Ou 5,0, né? Deixa eu ver aqui. É, 4,0 aqui, que aí ele vale 5 vezes 4, 20 mais 0. Então ele está batendo aqui, tá vendo? Então, em algum ponto, eu tenho que testar essa curva de nível, né, para ver qual o valor dele. Mas é só lembrar disso, né? A direita para cima ele está subindo, a esquerda para baixo ele diminui. Então, se eu tenho um problema que é de minimização, eu tenho que ir para onde ele bate mais perto do zero, né, da origem. Então, eu tenho que vir lá do mais infinito, né, mais à esquerda, mais à direita, mais acima, e tem que vir descendo. Então, eu tenho que vir descendo. Aí, como que eu desço? Eu primeiro aponto esse gradiente e coloco o lápis perpendicular à seta, exatamente como as linhas em azul estão aqui. Então, primeiro eu traço e ponho o lápis ou a caneta perpendicular à seta. Perpendicular à seta. 90 graus com a seta. E vou subindo ou descendo. Onde ele bater por último, eu só tenho que ver. Se ele bater por último e eu estou descendo, ele é ponto de mínima, né? O contrário, né? Se eu tô perpendicular, estou deslizando, estou subindo e ele bate por último, é ponto de máxima. Aqui eu tento subir, eu subo indefinidamente, né? Então, ele não tem ponto de máxima aqui. Ele o ponto de máximo dele é mais infinito aqui. Mas de mínimo tem. Então, eu venho descendo, ele bate por último no ponto B. Aqui ele está meio apertado, pode ficar difícil de ver, por isso que vale a pena fazer um pouquinho maior na prova, para poder conseguir visualizar, tá? Mas é assim que faz. Plota tudo, que aí serve para os dois, né? Aí depende. Vou fazer com o apoio do gradiente ou não? Se não for fazer, tem que testar todos os pontos nas fronteiras, os pontos em preto. Não, vou fazer pelo gradiente. Plota a seta do gradiente. Se o problema... e coloco o lápis perpendicular à seta. Se o problema for de maximização, eu tenho que subir e ver onde ele bate por último. Se o problema for de minimização, eu coloco o lápis perpendicular e vou na direção contrária da seta até onde ele bater por último, a ponto de mínimo. É assim que se resolve o problema de PL, né? De PL, não PPI. Isso aqui é só a primeira parte, é o ponto zero aqui, para resolver esse primeiro nodo. Então, também não pode parar aqui, resolvi isso, parei, acabou. Não, não acaba aqui, esse é o primeiro nodo, tá? Mas até aqui, a questão do gradiente para a Renata, ficou claro? Sim, professor, obrigado. Só que aí vai ter que fazer isso para cada nodo, tá, gente? Então tem que treinar a velocidade. Seja pelo gradiente, né, ou pelos pontos viáveis, né, para determinar qual é. Tem que treinar, tá? Porque perde tempo nisso. Professor, por exemplo, no primeiro nodo, aí eu vou dizer lá, por exemplo, que nem o exemplo que você falou, né?
que o x for menor ou igual a 2, então, aí eu tenho aí, no caso, eu pego 2, traço uma reta vertical e faço ele menor ou igual a 2. Aí eu vejo aonde que bate o ponto. Isso. É assim. É isso? Deixa eu colocar aqui para você. Ó. Será Então que tem que fazer um gráfico bem legal, né? Porque senão se vou ficar ficar pagando. é. Ou você faz um grande, assim, pede uma folha de prova lá e você gasta uma face dela, né? Só para fazer esse teu gráfico grande, mas aí ele fica grande e você vai fazer ele só uma vez. E aí tenta colocar tudo para você conseguir visualizar, né, tranquilo. Ou como eu particularmente prefiro fazer, mas aí é um particular meu, assim, que eu tenho mais velocidade assim, eu faço o primeiro e eu visualizo o espaço de solução. Aí os próximos, eu vou redesenhando os fragmentos. Eu já sei mais ou menos onde que ele vai bater, aí eu já redesenho numa escalazinha visual para manter. E a checagem do gradiente, se for necessária, eu volto para o original. Tá? Só que aí é algo que eu desenvolvi velocidade para mim com o tempo. Isso vai variar muito, vai depender de como vocês treinarem. Então, eu particularmente faço o original, enxergo ele e trabalho com os fragmentos, que é um pouco mais fácil, tá? Para mim. Só que aí vocês vão ter que treinar. A ideia do menor ou igual vai ficar assim mesmo. Aí você tinha falado isso daqui, né? Peraí que não tá aparecendo. Aí eu vou ter que botar esse carinha aqui, só que a seta não é para cá, tá, gente? Seria para cá, né? Peraí. Essa linha zona aqui vai ficar aqui e o espaço de solução vai estar para cá. Tá? Vai estar para cá. Então, seria o equivalente a essa região em roxo, o exemplo que ela deu, vai ser essa seta que está para baixo aí, porque eu não consegui achar a linha aqui, foi só seta, e o novo espaço vai estar para cá. Então, você vai ter que tomar as suas decisões para o nodo 1, para o N1, nesse carinha aqui, nesse espaço aqui. Tá? Aí você vai ter que ver o gradiente ou ver os pontos dele baseado aqui, nesse nodo 1. Ah, e o outro? O outro vai ser para o nodo 3. Aí o nodo 3 vai estar para cá. Só que aí a desigualdade aí agora aponta para o outro lado. Então vai estar para cá. Né? Professor, inclusive os pontos que estão no eixo Y, né? Então, os pontos ali que batem no eixo Y, inclusive, né? Sempre que formar fronteira, que são os Tudo. pontos em preto, Ah, tá. a grosso modo, eu falo onde forma bico, que eu acho que é uma visualização mais fácil. Porque fronteira pode ficar meio difícil, mas sempre que formou bico, uma reta conectou com a outra, aí tem que apurar esse ponto. Onde e onde fez fronteira são os pontos que eu indiquei para vocês, o A, B e o C. Né? Só que aqui, Renata, na inclusão da reta que você mencionou, aí vai formar bico também aqui, nesse ponto aqui, ó. Que aí tem que calcular também. Ah, então sempre tem um bico novo que é o cruzamento dessa reta nova, né? Que eu fiz de limite. Isso. Não é isso? Junto com os outros dentro do meu limitante ali, dentro da minha área. Ele Tá, pode, entendi. ele pode conectar com as outras restrições. Então tem que ver onde que ele bate primeiro, né? Uhum. Primeiro onde que bate. Isso, Aí eu posso fazer interseção, o x igual a 2, interseção com essa que cruzou. Aí eu isso, vejo que ponto é esse. É isso? isso. Tem que fazer, não é pode fazer, tem que fazer para Ah, tá. conseguir chegar
no parou ponto. Renata, senão você não chega, né? Tá. Só que aí, Renata, só se você for fazer da primeira forma que a gente fez, que é apurar o valor do Z para cada ponto, tá? Se for pelo gradiente, você pode pular algumas dessas etapas, porque se o gradiente já te apontar direto para um ponto, você só calcula aquele, você só apura aquele ponto. Você só faz o cálculo, né, das interseções, né? As, as desigualdades, você só calcula a interseção delas no ponto que o gradiente te apontar. Então, ele é um pouco mais cirúrgico nesse ponto. Só que aí vai depender se você entendeu e se conseguiu fazer rápido, tá? Mas o processo é esse mesmo. Então, aí eu estava dizendo, né? Onde forma bico, que eu estava falando, onde a gente estava nesse ponto novo aqui, onde forma bico, mas tem que ver também se está dentro do espaço de solução. Tá? Porque, por exemplo, esse, essa primeira seta que eu coloquei, que foi a que você falou, que o x é menor ou igual a 2, ele bateu no espaço em roxo aqui, formou bico com a 2x mais 3y maior ou igual a 7, mas ele também vai bater lá embaixo, na 3x mais 2y maior ou igual a 5. Então, ele também forma bico aqui, tá? Só que aqui não faz sentido você apurar, porque ele está fora do espaço de solução, tá? Então, tem que tomar cuidado. É onde forma bico? É onde as retas se conectam? Sim, sim. Mas não todos. Só onde você tem interseção com o espaço de solução anterior, né? Que aqui, no caso, é o original. Então, a única coisa que serve para você é o que está em roxo. O que está fora do roxo não importa para você, né? E se tiver qualquer tentativa com espaço de fora disso, vou tentar passar uma desigualdade que está fora do espaço em roxo. Vai calhar numa inviabilidade. Então, passei uma reta que está fora disso daqui. Já nem tenta muito, porque é inviabilidade, né? Exemplo, se você resultasse numa desigualdade aqui, x1 menor ou igual a 1, aqui, isso daqui, é um caso esdrúxulo, porque não vai acontecer, mas ele está fora do espaço, consegue ver ele? O teu espaço está em roxo, e você está tentando colocar uma desigualdade que não passa pelo espaço em roxo. Né? Não tem como você conectar nada com o espaço anterior. Então, aqui, visualmente, é a tua indicação para uma inviabilidade. Tá? Então, se você tivesse um nodo que tivesse assim, x1 menor ou igual a menos 1, que nem existe, né, porque a gente trata eles como maior ou igual a zero na maioria das vezes, mas é um exemplo bizarro, mas que você poderia ter em alguma configuração aqui, em nodos mais para frente, porque você vai fatiando tanto que em algum momento a tua desigualdade vai ficar fora de, de algum desse conjunto de fatias. Então, aqui eu estou te dando um exemplo bizarro, né, que nem faz sentido, mas para você visualizar. Né, porque ele está totalmente fora do espaço em roxo anterior e a gente está tentando botar uma desigualdade que não faz sentido nesse espaço. Inviabilidade. Aí aqui seria poda por inviabilidade aqui. Certo? Mais alguma pergunta? Não, se você poderia dar um exemplo de inviabilidade aí no gráfico que mostra, sem ser esse menos um, porque não existe, né? Mas assim, no caso seria, por exemplo, abaixo desse roxo. Eu acho. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que tem sim.
Só para eu tentar visualizar o que que é isso, né? Essa otimibilidade, invisibilidade, sei lá. Ih, travou aqui, peraí. Volta. Volta. Nodo 1. Ó, aí aqui, a gente está dando prosseguimento, tá vendo? A gente estava lá. Deixa eu só concluir, então. Aí a gente retoma. Volta. Não quer voltar. Volta. Volta. Aí aqui a gente resolveu no nodo 0 e chegou na conclusão aqui que as duas são fracionárias. Né? Tem essa solução aqui, as duas são fracionárias. Eu vou ter que ramificar uma delas. Aí aqui tenho. Aqui é o cálculozinho da variável mais fracionária por aquela lógica de porções fracionárias. Né? Eu não vou perder muito tempo aqui, eu acho que visualmente fica mais fácil. Tá? Inclusive aqui, né? É 1/5 e aqui são 2 inteiros e 1/5, né? 5 vezes 2, 10, mais 2 inteiros e 1/5. Aqui eu tenho até o caso de um empate, mas a visualização seria isso daqui, né? Não é 0,2? Não é 0,2? 0,2? 1/5, né? O 0,2 está aqui, entre 0 e 1. O 0,2 está aqui. 0,2. E a metade do intervalo em que o 0,2 está inserido é o 0,5. Então, a técnica visual é olhar para a metade do intervalo que ele está inserido e calcular a distância. Então, a distância do 0,2 para o 0,5 é 0,3. Esse delta aqui. Esse delta dá 0,3. Aí eu tenho que calcular para o outro também. Só que o outro também dá 0,2. Né? Ele é 2 inteiros e 1/5. Então, deu empate. No empate, tanto faz. Aqui a gente vai mostrar, tem as regrinhas que a gente adota, mas tanto faz. Mas aqui o delta é de quem está mais perto, tá? Tem que tomar cuidado. E tem que escolher qual se adequa melhor. Se for visual, Mas eu não tenho que escolher com base no minimização e maximização, não, professor? não. Para o caso da Não? variável mais fracionária, não. Tanto faz. Qual delas é mais fracionária. Tá? Ah, tá. Ah, tem que estar escrito isso no problema, né? Mais fracionária. Não, mas vai Porque estar. tem outras opções, eu não. Tem mais, mas vai estar. Esse é regra. Todo problema tem, em toda prova tem. Tá? Tá bom. Está escrito, mais fracionária. Aí você só tem que ver, se você entendeu melhor a técnica visual, ver quem está mais perto da metade do intervalo, ou se você vai conseguir entender a lógica das porções fracionárias aqui, que está quase no mesmo, mas eu confesso que os alunos não gostam muito dessa segunda. Aí está aqui, depois vocês veem com calma, tá? Peraí, tem que tirar o zoom aqui. Aí aqui ele vai chegar na mesma conclusão que a gente. Olha, as porções fracionárias são iguais, que é equivalente a distância deles dois para a metade do intervalo é igual. Então, se é igual, a princípio a escolha é arbitrária. Tá? Mas no enunciado, quase sempre tem vindo essa distinção. Tá? Aí, ele vem assim, olha, se for variável mais fracionária e tiver empate, escolha a de menor índice. Aí você escolhe a de menor índice. A de menor índice é sempre, no caso de x1 e x2, que só vai ser x1, sempre. Então, sempre escolhe x1 se for empate. Aí tem que continuar resolvendo. Aí ele vai resolvendo aqui. Aí eu vou pegar um caso de inviabilidade para ela. Ó, é no nodo 3. Eu tento. Ó, ele tentou aqui. Ele fez o nodo 0, chegou no nodo 1, incluiu a disjunção x1 menor ou igual a 0. Aí x1 menor ou igual a 0 no espaço original convergia com a desigualdade x1 maior ou igual a 0, que é de não negatividade. Quando eu tenho isso, aí eu caio exatamente na igualdade. x1 maior ou igual a 0 e x1 menor ou igual a 0, a gente cai na igualdade, cai exatamente na igualdade. Então, aquele espaço de solução todo se resumiu a esse segmento de reta, que está
em roxinho aqui. Vocês estão conseguindo ver? Esse é o espaço de X1. Mas ele não está no espaço roxo? Ele não faz parte? Ou Faz. ele, por ele ser igual a zero, ele Não, invisibilidade? não. Esse faz. É que a gente vai chegar na inviabilidade depois desse. Tá. É para vocês visualizarem. Então, olha, era aquele espaço grandão, lembra? Sim, né? Era o espaço grandão. Aí, a inclusão da desigualdade x1 menor ou igual a zero levou a esse segmento, a restrição do espaço grandão para apenas esse segmento de reta, que é o nodo 1. Só que ele continua fracionário, 0 e 5 meios. Aí eu vou ter que tentar cortar de novo. Aí eu vou tentar cortar no 2,5. Entre 2, né, abaixo de 2 e acima de 3. Aqui, ó. Como x2 é fracionário, ramifica o nodo 1 em x2 menor ou igual a 2 e x2 maior ou igual a 3. E o próximo nodo é o 3. O 3 é x2 menor ou igual a 2. Aí eu vou tentar passar aqui agora para a Renata, ó, o x2 menor ou igual a 3. Ah, 2, perdão. Né? X2 menor ou igual a 2. Aqui. Ele tem que estar para baixo disso. Né? Tá para baixo disso. Só que o roxinho está aqui em cima. Só que o roxinho está em cima. Então, não teve interseção com o espaço anterior. Então, aqui é característica de inviabilidade. Aí ele bota aqui, a interseção, né, dois semiplanos, a disjunção anterior e a inclusão da nova com o poliedro definido, né, o espaço de solução anterior definido, resulta no conjunto vazio, porque a gente não conseguiu conexão do espaço anterior com esse. Porque então a gente calcula o Z do ramo, e se ele não tiver conexão com o nó anterior, aí fica inviável. Você vai tentar passar essa desigualdade para o próximo nodo dele, só que você não vai conseguir. Aí você nem calcula nada. Você não calcula Z nenhum, você nem calcula nada. Você já corta. Já corta logo, já ganha tempo, entendeu? Tá, entendi. Obrigada. Aí, agora, né, vocês vão ter que treinar, né? Aí tem o 1, né, com busca em profundidade e busca em largura para treinar, e tem o 3 aqui bonitinho também. Tá? Então, treinem bastante, e se semana que vem tiver dúvida, a gente conversa com calma aqui. Certo? Hoje era mais aquele bate-papo mesmo, acabou que a gente caiu aqui e deu para conversar, e foi bom também para os alunos que já fizeram outras vezes, provavelmente já tentaram fazer esse exercício aqui, né? Aí serve como reforço. Tentem fazer, se quiser fazer esse mesmo, que já tem resposta, faz e a gente confere na semana que vem, ou tenta fazer o 2, que não tem resposta, aí a gente confere, né, para ter resposta. Não, eu acho que a resposta tem. O que não tem é esse passo a passo aqui. Aí tentem fazer, que a gente pode conferir também e fica uma possível resposta para a próxima, né? Para esse semestre e para os próximos. Aí a gente vai aumentando essa base de exercícios resolvidos com calma. Tá certo? Então, vamos encerrar por hoje. Se eu tiver qualquer notícia sobre gabarito de AD e tal, eu aviso vocês, tá? Deixa eu ver, eu precisava falar com o aluno, mas ele não apareceu. Acho que sou eu, professor. Ah, você tá aí, Thiago? Ah, beleza. Então, vamos encerrar aqui, que eu preciso falar com o Thiago e a gente se vê semana que vem. Beleza? Uma boa noite a todos.